Olá pessoal, meu nome é Flávio Vasconcelos, eu sou o diretor técnico da Hidrogel e vou apresentar para vocês hoje um tema que é muito importante para o setor da mineração, a nova classificação de resíduos sólidos, ABNT-NBR 2004. Eu sou graduado pela Universidade de Brasília e tenho em Geologia, tenho mestrado e doutorado pela Colorado School of Mines, nos Estados Unidos, e tenho um pós-doc pela Universidade de Delaware e outro pós-doc pela Universidade de Minas Gerais, Departamento de Metalurgia. São mais de 30 anos trabalhando com as áreas disciplinas de hidrogeologia, hidrogeoquímica, destino e transporte de contaminantes e reabilitação de áreas contaminadas. Em 2009, eu lancei um livro sobre avaliação da qualidade da água, base tecnológica para a gestão ambiental. Esse livro está disponível no site da nossa empresa. Também em 2018, nós fundamos a plataforma Aquatec. Essa plataforma faz a gestão de dados de qualidade hídrica de água subterrânea, superficial e efluentes. A Hidrogel é uma empresa que foi fundada em 2004 e atuando no setor de mineração, metalurgia e indústria de transformação, principalmente nos setores, nas áreas técnicas de gestão de resíduos, gestão de recursos hídricos, cursos e treinamentos e, como mencionei anteriormente, em 2018 nós lançamos a plataforma Aquatec para gestão da qualidade hídrica. De lá para cá, passamos por muitos projetos, muitas áreas em todo o país, investigando a qualidade do solo, da água, a gestão dos efluentes e a gestão sustentável dos empreendimentos. Os nossos principais clientes são do setor da mineração, como a gente pode ver no slide a seguir. Além desse, nós temos alguns clientes do setor de engenharia, que tem a necessidade da disciplina de geoquímica ambiental para auxiliar nos seus projetos. Esse slide tem um sumário da apresentação de hoje, né, onde nós vamos fazer a evolução da norma, nós vamos falar da trajetória, de onde que surgiu essa norma, das alterações que ela sofreu ao longo do tempo em relação à norma anterior, dos fundamentos e impactos. Nós vamos avaliar como que seria a aplicação dessa norma no cenário atual brasileiro, e vamos dar alguns exemplos aplicados à mineração. Bom, num histórico da linha do tempo e regulamentação, a gente observa que a norma, a questão da gestão de resíduos sólidos, ela deu o seu start inicial na década de 70, final da década de 70, mais precisamente com as legislações norte-americanas do RCRA e CFR Title 40. Essas regulamentações basicamente classificavam resíduo sólido como perigoso e resíduo sólido não perigoso. Isso foi um passo inicial muito importante, né, porque também essas normas tratavam da questão de transporte, destinação, reutilização, reciclagem, economia circular, ainda no final da década de 70. Acompanhando esse trend, a CETESB, em 1978, também fez a sua normativa, espelhando na norma americana, né, fazendo uma classificação de resíduos sólidos entre resíduos sólidos não perigosos e perigosos. Também buscando fazer a destinação final do resíduo sólido e a sua classificação, a sua destinação final em função da sua classificação. Já em 1987, surgiu a primeira versão da 10.004, também com uma classificação mais abrangente de resíduos, mas com esses pilares de classificação entre resíduo sólido, perigoso e não perigoso. Já na década de 90, tivemos duas edições da normativa 10.004, aí sim classificando o resíduo sólido como resíduo sólido não perigoso, resíduo sólido
perigoso, resíduo sólido não perigoso, não inerte. Então, você tinha uma classificação classe 1, perigoso, classe 2A, não perigoso, não inerte, classe 2B, não perigoso, inerte. Bom, essa classificação, ela perdurou até 2004. Em 2004, houve somente uma variação na forma de fazer a caracterização do resíduo sólido. Em 2004, já se passou a fazer somente 2 ensaios, solubilização e lixiviação, e essa norma perdurou por 20 anos. Finalmente, no final de 2024, mais precisamente em dezembro, foi lançada a nova normativa, que tem uma abrangência maior do que a anterior, de 2004. A mudança do modelo de estritamente para americano para um modelo norte-americano e europeu. Bom, a nova normativa, né, ela abraçou a lista europeia de resíduos sólidos, né, complementando o inventário de resíduos do IBAMA, e criou a sua lista geral de resíduos, LGR. E essa foi uma mudança, né, que tem implicações práticas importantes, né, em relação à rotulagem, espelhamento e atribuição de um código, né, para cada tipo de resíduos, como é feito na lista europeia. Então, resumidamente, o modelo norte-americano era baseado mais na origem do resíduo, ele era um pouco menos detalhado, e tinha maior flexibilidade na caracterização do resíduo sólido. Já o modelo europeu, que baseado na lista europeia de resíduos sólidos, é baseado nas características dos resíduos, ele é mais detalhado e tem um maior rigor de rastreabilidade. A adoção do modelo europeu, ela busca garantir um maior rigor e rastreabilidade na gestão de resíduos e permitindo uma identificação mais precisa e uma destinação mais adequada. No entanto, essa mudança também exige uma adaptação por parte das empresas, que precisarão se familiarizar com a nova sistemática de classificação. Por que uma nova revisão da 10.004, né? Essa é uma pergunta legítima, né? Mas avaliando tecnicamente, né, a norma 2004, de 2004, apresentava problemas que comprometiam sua eficácia e aplicabilidade, né? Ela tinha um foco excessivo na disposição final, utilização indevida em outras normativas, considerando o resíduo de mineração, a amostragem inadequada, e uma subestimação de aspectos geoquímicos, como a drenagem ácida, né? São aspectos que foram corrigidos. Então, nós temos agora um foco na disposição final, né? Aí são os aspectos que estavam justificando a mudança dessa normativa, né? Nós temos uma abrangência mais ampla, e não somente na disposição final, uma amostragem mais adequada, uma utilização específica para mineração, no caso, e uma consideração em relação à geoquímica ambiental. Então, além disso, também tem avanços tecnológicos, né, que a última norma estava desatualizada, principalmente no aspecto em relação à avaliação de risco, potencial de contaminação, como nós vamos ver mais adiante. Basicamente, são 4 passos que nós temos que fazer, né? Esse aí é o macro fluxo aí da classificação dos resíduos sólidos. Primeiro, a gente faz um enquadramento da lista geral de resíduos, considerando o processo, né, do que o resíduo foi gerado. Faz-se uma avaliação, aí nessa etapa é considerado perigoso ou não perigoso. Caso ele não se classifique na lista geral de resíduos, ele passa por uma avaliação da presença de poluentes orgânicos persistentes. Caso não ocorra esses poluentes, existe uma lista, né, no anexo que você pode verificar, aí você passa para a avaliação da inflamabilidade, corrosividade, reatividade e patogenicidade.
que é basicamente como era feito anteriormente, na última norma, né? Isso praticamente não mudou. E, finalmente, o passo 4, caso o resíduo não seja classificado como perigoso, nesses 3 passos, ele vai para a avaliação de toxicidade. Bom, a lista geral de resíduos, né, ela se baseou na lista europeia de resíduos, que está na parte esquerda do slide, que basicamente visa a classificação do resíduo sólido num código alfanumérico, e que tem o objetivo de definir, né, a destinação final, né, a característica do resíduo quanto à sua toxicidade, né, e também a questão de reaproveitamento do resíduo, né. A lista geral de resíduos é um pouco diferente, né, ela tem a sua especificidade brasileira, porque ela pegou um trabalho já feito pelo IBAMA, né, para fazer a classificação de resíduos sólidos, e utilizou uma metodologia de codificação semelhante à da lista europeia de resíduos. Na rotulagem de resíduos da nova normativa brasileira, ela se assemelha à rotulagem da lista europeia de resíduos, ou seja, os resíduos são classificados como perigoso, entrada única, ou não perigosos, entrada única, e daí o U no final da abreviação. Mas existe ainda uma terceira categoria que pode ser tanto perigoso como não perigoso, de entrada em espelho, ou seja, vai depender desta avaliação que vai ser feita ao longo da classificação da norma do resíduo, e que seria o passo 4 da classificação. No fluxograma de classificação de resíduos sólidos, como eu falei, esse slide mostra os primeiros 3 passos. O passo 1, que seria o primeiro passo da classificação de resíduos sólidos, você faz o questionamento sobre a origem do resíduo e a composição química do resíduo. Aí entra entender o processo que gerou o resíduo e a sua composição química. Nessa etapa, você vai avaliar com a lista geral de resíduos se o seu resíduo é de entrada única, se sim ou não. E, se for sim, o resíduo vai ser classificado imediatamente como perigoso ou não perigoso, e a classificação está finalizada. Caso ele não esteja nessa lista geral de resíduos de entrada única, ele passa a ser realizado os passos 2, 3 e 4. No passo 2, nós vamos fazer a avaliação em relação aos valores limites dos POPs, poluentes orgânicos permanentes. É provável que haja ou há suspeita de contaminação com POP? Se sim, tem que ser avaliada essa concentração, e se for maior que o limite máximo permitido, ele é considerado perigoso. Se não, ele passa para o passo 3, onde as características do resíduo em relação à inflamabilidade, reatividade, corrosividade e patogenicidade são avaliadas. Como eu disse anteriormente, essas características do resíduo sólido são as mesmas da norma anterior. Bom, pessoal, aqui nós temos um exemplo dentro do contexto da 10.004 de resíduos sólidos da mineração, e nesse caso específico, um processo de britagem primária, britagem secundária, depois ele vai para uma prensagem, né, e uma moagem primária, deslamagem, passa pela flotação, o espessador, parte da deslamagem vai para um espessador de rejeito, que acaba caindo na barragem de rejeito, e o produto final é o minério que sai no mineroduto. Então, esse material que vai ser disposto na barragem de rejeito, ele deve passar por uma classificação de resíduos sólidos, assim como o material estéril que fica disposto nas pilhas de estéreo.
Como funciona a lista geral de resíduos, né? Aí um exemplo, né, tirado lá da norma mesmo, né? Você tem o código alfanumérico, por exemplo, um resíduo código 1 é um 01, pela normativa, um resíduo da prospecção e exploração de minas e pedreiras, né, bem como o tratamento físico-químico das matérias extraídas. E aí o 0101 é o resíduo da mineração, e aí esse resíduo, depois da avaliação, pode ser classificado como 010100, que é um resíduo não perigoso de entrada única, né? Então, são estéreis da extração de minérios metálicos. Aqui é o passo 2 da classificação dos poluentes orgânicos persistentes, né, que está listado no anexo C da normativa, e, como eu falei anteriormente, a gente deve avaliar se é provável que exista esses poluentes, se há suspeita e existe uma concentração máxima permitida, e se sim ou se não, se for acima do valor máximo permitido, já é considerado perigoso, senão ele passa para o próximo passo, que é o passo 3. Como dito anteriormente, são as 4 características do resíduo sólido: inflamabilidade, reatividade, corrosividade e patogenia. Esse aspecto não foi modificado. As características de periculosidade, né, estão associadas não só às 4 características, inflamabilidade, corrosividade, reatividade e patogenicidade, mas também a toxicidade, que nessa normativa teve uma atenção especial, como vocês vão ver no passo 4 de classificação dos resíduos sólidos, que é esse passo que está apresentado nesse slide. Primeiro se avalia a concentração máxima do resíduo, se ela está na lista de substâncias conhecidamente tóxicas ou LCT, né? Pode ser que ela não esteja listada, então abre-se uma oportunidade de identificar o critério de toxicidade aplicáveis a essas substâncias, né? E aí entra aí, você tem que fazer uma pesquisa nas fontes geradoras dessas substâncias, no anexo G, nas fontes de informações de referência para essas substâncias listadas, e você vai identificar os critérios aí de toxicidade, avaliar esse conjunto geral dessas substâncias, né? E existem regras de toxicidade específicas nessa normativa, que estão bem detalhadas lá. Não vou entrar aqui nesse ponto, mas posso depois responder alguns questionamentos a posteriori. E, finalmente, você faz a pergunta se a concentração está acima desses limites, dessas regras. Se sim, o resíduo é considerado perigoso, se não, ele é considerado não perigoso. No caso da nova normativa, é importante deixar claro que não são necessários fazer transformação química. Então, por exemplo, um estéreo de mineração que não tenha potencial de geração de drenagem ácida, né? Ele pode ter sido classificado como não perigoso, considerando que esse estéreo tem um potencial de geração de drenagem ácida, aí ele vai receber o código 01010600, e, nesse caso, você vai ter que fazer uma série de caracterizações geoquímicas para demonstrar a característica, a classificação do seu resíduo sólido. Para isso, será necessário avaliar essas informações, né? E as técnicas que estão listadas de caracterização na seção A2, que são pertinentes aí o potencial de geração de drenagem ácida, salina, alcalina, assim por diante. Nesse caso, pode ser que o resíduo seja considerado
resíduo perigoso, entrada em espelho, ou seja, após a avaliação desse material, ele pode ser considerado a posteriori como resíduo não perigoso. Aí está no anexo A2, que eu comentei anteriormente, né? Então, o passo a passo das etapas dos estudos que devem ser feitos pela classificação desse resíduo de mineração, né? Informações da geologia, que estejam disponíveis, informações da mina, dos litotipos, interpretação dos dados, definições quanto à potenciação de geração de drenagem ácida, lixiviação de metais, a possibilidade de se fazer modelagem geoquímica, hidrogeoquímica, e aí a definição dos litotipos, definição do plano de amostragem, e aqui entra as normativas internacionais, né, que estão listadas no Guia Mente canadense ou no Guard Guide norte-americano, e tem uma série de ensaios, né, de potencial de geração de drenagem ácida que devem ser feitos e que estão listados especificamente aí no capítulo do Guia Mente, capítulo 4, o 9, o 12, né, o 13 e o 14, onde fala dos ensaios estáticos de geração de drenagem ácida e também nos ensaios cinéticos aí, de células úmidas, o capítulo 18 e 19. E, finalmente, aí você tem as metas, né, a avaliação do potencial de lixiviação de metais conforme as referências aí citadas nesses periódicos. Os ensaios estáticos e cinéticos, né, são oferecidos hoje em laboratórios especializados, né, que prestam serviço em geoquímica ambiental, e aí eles tiram como referência as guias internacionais, como o canadense, o MEND, que cita esses ensaios em seus capítulos 4, 9, 12, 13, 14, 18 e 19, e isso está citado na nova normativa. A amostragem pode ser anterior da 10.004 ou as específicas aí das relacionadas à mineração. Existem vantagens e limitações dos ensaios, né, que fica a cargo aí da consultoria técnica definir qual que é a melhor estratégia para caracterização do resíduo sólido. Aí a família de ensaios de lixiviação e solubilização, né, listados na normativa americana da US EPA, é o 1313 que avalia a variação do potencial de lixiviação de metais em relação ao pH, o 1316 em relação à relação líquido-sólido, e o objetivo é avaliar o potencial de mobilização de metais e metalóides. Aqui, o exemplo aí dessas normativas, né, que na forma de gráficos, né, o 1313 você observa aí no eixo X o pH e no eixo Y a variação da solubilização de cádmio em função do pH. A gente observa que no pH mais ácido, né, abaixo de 5, você tem aí o maior potencial de solubilização de cádmio, como era de se esperar, e num pH acima aí de 8, 7, isso baixa significativamente. Na outra normativa, o que varia é a proporção de líquido em relação ao sólido. No slide você pode ver o passo 1, você tem uma razão maior de líquido com sólido, ou menor de líquido e sólido. No passo 2, uma razão maior, você tem mais líquido e você vai aumentando assim por diante. No passo 4, você tem uma relação muito maior de líquido e sólido. Bom, quais são os desafios e próximos passos, né? Os laudos
a produção de laudos adequados em relação a essa caracterização dos resíduos sólidos, a interpretação correta dos resultados. Essa norma tem uma complexidade muito maior que a anterior. Consequentemente, nós vamos precisar de uma capacitação maior dos nossos técnicos, né? A consultoria, em específico, vai ter uma demanda significativa devido à necessidade de interpretação desses laudos de laboratório, e nós vamos precisar de um apoio normativo necessário, né? Através de campanhas e de seminários técnicos, workshops como esse, para divulgar a norma, assim que todos estejam no mesmo nível de entendimento, ou pelo menos um nível próximo. Na prática, você vai ter uma maior responsabilidade técnica, né? O maior rigor na qualificação das empresas prestadoras de serviço nessa área. Você vai ter projetos de exposição considerando inovação e reuso, ou seja, você pode fazer utilização da possibilidade de descaracterizar o seu resíduo como perigoso e fazer uma outra classificação. Então, você tem possibilidade de fazer inovação e reutilização do resíduo sólido, gerando oportunidades aí para a economia circular, e também essa documentação ela vai ser mais robusta e vai ter uma responsabilidade técnica que vai assegurar que esse resíduo foi devidamente classificado como perigoso ou não perigoso. Aí são as referências técnicas que utilizamos aí para fazer esse webinar. A normativa 10.004 nova, o Guia Mente 2009, as diretivas da Comunidade Europeia, a resolução do CONAMA, os programas de LIF, né, de lixiviação, a família de lixiviação de testes da ISPE. Fazer um agradecimento especial para o Laboratório Campo, que nos cedeu alguns slides e tivemos trocas de informações e teve um apoio muito importante aí para esse webinar. Fica aí os nossos contatos para necessidade de maiores informações sobre essa normativa. Estamos à disposição. Eu agradeço a paciência de todos aí, de ficarem até o final. Muito obrigado. Estamos aí abertos aos questionamentos.